Abertura. Constituição em formato de livro. Sede do STF. Estátua da Justiça. Com essas imagens, o número 34. Entrada da sede do STF. Escrito no centro, 34 anos. Constituição Federal / Garantia da Democracia Brasileira. Fotografias em preto e branco. Assembleia Constituinte. Manifestações nas ruas. Congresso Nacional com deputados de mãos dadas. Primeiro capítulo da Constituição. Chuva de papel picado na promulgação da Constituição. Vinheta com o número 34. A Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, foi um marco na história contemporânea do Brasil. Escrita por mulheres e homens eleitos pelo povo brasileiro, a nova carta virou a página do período autoritário do regime militar. Nossa Constituição completa neste 5 de outubro de 2022 34 anos desde a sua promulgação em 1988. Podemos celebrá-la sob vários prismas, com destaque para a relevância do compromisso com as conquistas democráticas na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Dentre as inúmeras facetas da nossa recente história constitucional, merece realce o processo participativo e plural que, dando ensejo à obra constituinte e como prenúncio ao viçareiro de uma nova era de liberdades e justiça social, hoje se fortalece no exercício diário da cidadania e da democracia. Tudo sem esquecer que esta Suprema Corte reverencia cotidianamente a Constituição Cidadã no desempenho de sua atividade precípua de prestar a jurisdição constitucional, incumbida que é de guardá-la por expresso mandamento nela contido. Vinheta com a sede do STF e Estátua da Justiça. Na transição da ditadura militar à nova república em 1985, a economia brasileira encontrava-se em frangalhos. Acabar com a combinação perversa de uma recessão, com a inflação na casa de 235% ao ano, foi o grande desafio do governo de José Sarney, o primeiro presidente do país redemocratizado. A Constituição de 88 estabeleceu as bases para a estabilidade econômica que os brasileiros iriam conhecer na década seguinte com o Plano Real. Eu acho que a Constituição de 1988 fez uma transição muito bem sucedida de um regime autoritário, intolerante e muitas vezes violento para uma democracia constitucional. E, portanto, a ênfase nesse ponto já serviria para justificar a existência da Constituição de 1988. Além disso, ao longo desses 34 anos, nós tivemos o mais longo período de estabilidade institucional da República Brasileira. Nós conquistamos estabilidade monetária, quem viveu o tempo da hiperinflação sabe a diferença que isso representa, e nós tivemos uma expressiva inclusão social ao longo desses 34 anos, que foi afetada por uma recessão dos últimos anos, mas mesmo assim o Brasil foi o país em que o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mais cresceu na América Latina ao longo desse período. Naquele momento, o Brasil Carvalho, doutor em Sociologia UFG. passava por um processo de mudanças, né, muito profundas, porque se fazer uma nova Constituição é, na verdade, se estruturar um novo Estado, uma perspectiva de um novo Estado. E essa Carta Constitucional, né, a de 88, ela é uma das mais importantes da história do Brasil, porque é uma Carta Constitucional em que tem a perspectiva dos direitos fundamentais, né? Ela trabalhou na perspectiva da solidariedade, de um Estado solidário, de uma sociedade solidária. Tanto é que se você pega lá o SUS, se você pega lá o sistema do INSS, né, o Instituto Nacional de Seguridade Social, ele tem a base, a solidariedade social. Então, havia todo um processo que já vinha de antes, de muita luta por direitos, e luta no campo não só político, mas ideológico, contra um Estado ditatorial que a gente tinha, que era o Estado resultado da ditadura militar. Vinheta de transição.
E para apagar os resquícios do período de exceção, o Brasil democratizado precisava substituir a Carta Constitucional de 1967, elaborada para legitimar o autoritarismo do regime militar implantado nos anos de 1960. Uma das principais marcas foram as emendas para a expedição de atos institucionais, o mais conhecido deles, o AI-5, que concedeu ao governo poderes absolutos para restringir a liberdade aos cidadãos. A nossa Constituição é uma das mais avançadas do mundo, sobretudo no que diz respeito ao capítulo relativo aos direitos e garantias fundamentais. Nós tiramos das constituições mais avançadas do mundo, aquelas que surgiram depois da Segunda Guerra Mundial, o que havia de melhor nesse sentido. Nós nos inspiramos na Constituição alemã, que tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, na Constituição italiana, na espanhola, na portuguesa. São constituições que surgiram depois de regimes autoritários. Então, além de termos uma Constituição bastante avançada no que tange aos direitos e garantias fundamentais, nós também temos no texto da nossa Carta Magna mecanismos que garantem a governabilidade. Em 34 Edson anos, Fachin, ministro do STF. A Constituição brasileira deixou e deixa inúmeros legados. Além de ter pavimentado um conjunto de caminhos em matéria de direitos fundamentais, de sua efetividade, a Constituição também traduziu algo que eu reputo a maior contribuição que se pode aurir dessas 3 décadas. É a presença da institucionalidade republicana. O Brasil, 3 décadas depois de 1988, quando decidiu dizer não a um regime ditatorial e autoritário e dizer sim à democracia, ele elegeu construir uma sociedade livre, justa e solidária dentro do Estado de Direito democrático. E isso por meio de instituições. E, portanto, a institucionalização do Estado brasileiro e a criação de parâmetros para uma sociedade que preze a liberdade, a justiça e a solidariedade é, em meu modo de ver, o principal fruto que nós colhemos dessa Constituição de 88. Eu acho que os 34 anos da Constituição marcam um dado histórico muito importante, na medida em que a nossa Constituição ela é uma verdadeira carta das liberdades, da igualdade, os fundamentos que ela enumera para a nossa República são baseados na soberania popular, na cidadania, no desenvolvimento nacional e na valorização do trabalho humano. De sorte que é uma Constituição moderníssima e que, ao mesmo tempo, consagra valores morais muito elevados e razões públicas inigualáveis. Da instalação da Assembleia Nacional Constituinte em fevereiro de 1987 à promulgação da nova Carta em outubro de 1988, houve um caminho pavimentado com muitos debates, pareceres, discussões de matérias, emendas parlamentares e uma robusta participação da sociedade. Ao final, a Constituição Cidadã estabelecia também a igualdade entre os 3 poderes. Eu acredito que tenha sido o reequilíbrio entre os poderes para garantir uma estabilidade democrática. Nós vivemos 34 anos, é o maior período de estabilidade democrática no Brasil. E isso se dá, ao meu ver, pelo fato da Constituição ter estabelecido um novo equilíbrio entre os poderes. O legislador constituinte, eu repito sempre isso, ele foi humilde e sábio. Ele foi sábio porque ele olhou para trás e perguntou por que o Brasil, que é um regime presidencialista com tripartição de poderes, não conseguia a mesma estabilidade democrática que os Estados Unidos da América, por exemplo. E ao se perguntar, ele foi humilde
em reconhecer que o poder legislativo no Brasil, historicamente, não conseguia fazer frente sozinho para o poder executivo. A gente pode olhar pelo resultado final desses 34 anos e dizer que nós temos tido o mais estável regime institucional desde 1889, portanto, desde a proclamação da República. É a Constituição que produziu maior estabilidade, apesar das escaramuças, dos embates. E certamente por conta de uma série de cautelas que acabaram por ser fixadas no texto constitucional. A ideia de divisão de poderes, legislativo, executivo, judiciário, um Supremo Tribunal Federal forte, um Ministério Público Federal forte, o papel definido das Forças Armadas, o reconhecimento amplo dos direitos, que faz com que a cidadania trabalhe e busque esse reconhecimento de forma efetiva. É uma Constituição muito jovem, né? São 34 anos, né? Uma experiência democrática num país bastante jovem, num país que vive uma herança de um colonialismo, de um escravismo, né? Em períodos democráticos muito incipientes, muito limitados, né? Onde isso valia para menor parte da população. E depois uma experiência também, né, de autoritarismo muito recente no nosso país. Sou um pouquinho mais jovem que a nossa Constituição, 2 anos mais jovem que a nossa Constituição, então já nasci com a nossa Constituição, de ver o quanto reconhecer também todos esses movimentos, né, e essas mobilizações sociais, essa participação política que foi muito ativa na construção da nossa democracia. Falar em Constituição é falar em esperança, Mendonça, ministro do STF. Em reconhecer os valores de um povo que foram codificados e decifrados e transmitidos através de um documento que é a nossa Constituição. Ela representa a significação dos valores essenciais de um povo, como a justiça, a liberdade, a igualdade, o bem-estar, a paz, a fraternidade, solidariedade. E, desse modo, o maior significado para mim é uma representação de valores que dão esperança e significado a um povo. Essa é a maior contribuição, na minha opinião, da nossa Constituição. A Constituição de 1988 foi o pacto refundante do nosso país, a redemocratização do país, e nós temos uma sociedade que busca e tem como desafio constitucional no seu artigo 3º o fim das desigualdades entre as pessoas, desigualdades econômicas, desigualdades sociais, desigualdades regionais e a vedação do preconceito de qualquer espécie. Então ali nós temos no artigo 3º o que eu falo dos princípios e dos objetivos da República Federativa do Brasil numa sociedade plural, justa e democrática. A Constituição Federal de 1988 rege a partir do eixo axiológico da dignidade humana, da liberdade, da igualdade, o mais longo período de estabilidade institucional da história republicana do Brasil. Nossa lei maior consagra como princípios fundantes do Estado Democrático de Direito instituído verdadeira Carta de Direitos, a ser observada indistintamente pelos poderes públicos e pelos particulares, sendo-lhes rendido e apropriado o título de Constituição Cidadã. A Constituição Cidadã, como dizia o Dr. Ulisses Guimarães, é uma Constituição que estabelece no Brasil um parâmetro fundamental de justiça social e de igualdade, porque essa Constituição, o eixo da Constituição são os direitos de cidadania. E sobre os direitos de cidadania se ergue as responsabilidades do Estado. Então dá a volta. Porque antes eram os direitos do Estado e embaixo os deveres, né, e direitos da cidadania. Agora não, o pilar são os direitos humanos, né, das cidadãs, dos cidadãos. A principal contribuição da Constituição foi ter posto
o cidadão brasileiro no centro do direito e do direito constitucional. As constituições anteriores sempre tratavam primeiro do Estado, da organização do Estado, e ao final do texto constitucional é que tinha-se a lista dos direitos fundamentais, como se o Estado viesse na frente da própria cidadania, do próprio cidadão. Essa Constituição mudou no que a gente chama de topografia das normas constitucionais, ou seja, ela trata primeiro do ser humano, a soberania democrática do povo, o poder é do povo, isso está no artigo 1º, inciso 1, ao Tratado de Soberania Popular, a cidadania como princípio fundamental da democracia e a dignidade humana. O Estado existe para o ser humano. O direito existe, é criado para o ser humano ter melhores possibilidades de viver com o outro de maneira pacífica e, portanto, ter mais chances de se fazer feliz. Vinheta de transição. As mulheres foram voz e ação na nova Carta Constitucional, mesmo sendo apenas 26 representantes. Em um universo de 559 constituintes, não se intimidaram. O pequeno exército feminino fez muito barulho dentro e fora do Congresso Nacional, conseguindo estabelecer pela primeira vez no Brasil a igualdade jurídica entre mulheres e homens. A presença feminina na Constituinte de 88 foi fundamental. Fundamental para que temas do interesse das mulheres, garantias e direitos há muito defendido pelo movimento feminista pudessem ser inscritos na nossa Constituição, como a licença maternidade de 120 dias. É uma luta do dia a dia e as conquistas que obtivemos até hoje, seja na Constituinte, seja depois dela, como a Lei Maria da Penha, que protege mulheres vítimas da violência machista, são frutos desta luta. É uma luta que se faz nos movimentos sociais e também elegendo mulheres e mesmo homens comprometidos com nossas causas. Assim, conquistamos espaços e fazemos da igualdade entre os gêneros não só uma letra, mas uma realidade. Era uma Babel, cada uma falava uma linguagem, né? E aí eu comecei a pensar, o que nós viemos fazer aqui? Nós somos 26. Nesse ínterim, a Beth Mendes sai para ser secretária de Cultura em São Paulo e largou o trabalho da Constituinte. Então, ficamos 25 nessa situação. E 25 mulheres que começaram a se apresentar umas às outras naquele momento. Como nós sentimos que nós éramos uma minoria, num mar de homens machistas, de homens que não davam a menor importância à nossa participação ou à nossa presença, a não ser uma curiosidade enorme. Uns queriam saber o que nós estávamos fazendo lá, se nós fomos desfilar, se nós fomos cumprir a obrigação de fazer o que o marido mandasse, ou o que a gente pretendia fazer naquele lugar, onde era um lugar masculino. O poder era masculino, como é até hoje, infelizmente. A cara do poder é masculina, né? Foi um momento, eu diria, único na história do Brasil do Conselho Nacional dos e na Direitos história da Mulher. política do Brasil. Porque, por um lado, nós tínhamos a sociedade como um todo, as mulheres na sua diversidade, organizadas, coletivos feministas, associações profissionais, OABs, sindicalistas, enfim, mulheres negras, indígenas, mulheres na sua diversidade organizadas, entende? Isso é a força da sociedade civil. Essa Constituição, ela é uma carta extraordinária. E o fantástico, assim, em termos de oportunidade histórica para todas nós mulheres que estivemos envolvidas nesse processo, foi saber que a gente construiu história, a gente escreveu partes, né, dessa Constituição. Essa Constituição, Carmen ao Lúcia, cuidar ministra do STF. da centralidade do ser humano na sua pluralidade, estabeleceu também pela primeira vez que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Este é um texto da Constituição. Para se chegar a isso,
mulheres brasileiras extremamente lutadoras, comprometidas, com o sentido de que elas respondiam historicamente, lutaram muito na Constituinte para que houvesse esse texto, para que fosse introduzido esse texto. Eu não vou citar muitas, porque eu com certeza me esqueceria, mas de Jaqueline Pitangui até um grupo grande de mulheres que acessaram os deputados, que tiveram acesso a eles, que procuraram a Constituinte naquele período para que houvesse essa norma, lutaram como brasileiras, sabendo que era preciso transformar uma sociedade preconceituosa, machista, que na estrutura, na base, invisibilizava e silenciava mulheres e, por isso, impedia que grande parte da população brasileira não tivesse participação no cenário político, ou seja, que atuassem para também contribuir, que é o que se pretende com a igualdade, para o bem de todos. O que marcou muito Maria de Lourdes Abadia, foi que apenas 26 mulheres que vieram de vários estados, com tradições diferentes, algumas famosas, como a filha de JK, Márcia Kubitschek, Tutu Quadros, filha de Jânio Quadros, e outras, assim, a Benedita da Silva, do Morro do Chapéu, eu da Ceilândia, e era assim, uma mistura de Brasil. Eu acho que a década de 80 foi um momento muito rico para os movimentos de mulheres e feministas, porque realmente, assim, junto ao processo de redemocratização, começaram a surgir os conselhos da condição feminina e as mulheres começavam a organizar, na verdade, a luta que nunca deixou de existir, mas era oculta, né, pela ditadura militar, mas então elas começaram a se organizar mais. A Constituição de 1988 abriu uma figura da democracia que tem face feminina. A presença feminina de diversos povos e raças, dos povos originários, das mulheres urbanas, das mulheres trabalhadoras rurais, enfim, de todas aquelas que queriam e foram ouvidas. Portanto, a Constituição, ao expor esta face, deu um primeiro passo. Mas 30 anos depois, esse passo não se revelou suficiente. Algumas leis infraconstitucionais já permitiram, em matéria eleitoral, por exemplo, a atribuição de cotas e participações em fundos partidários que são efetivamente relevantes. Nesses 34 anos da Carta Magna, a nossa Constituição Cidadã sofreu críticas, ameaças, ataques, mas resistiu. Resiste, soberana, zelando pela democracia e a liberdade no Brasil. Os dispositivos presentes no texto são instrumentos, garantias contra as ilegalidades e o abuso de poder. Você só consegue alguma coisa do Conselho Nacional dos na Direitos política da Mulher através do diálogo, da persuasão, da argumentação e da criação de consenso. A política implica a negociação. A democracia, por mais imperfeita que seja, é o melhor sistema político que temos. Somente nele as reivindicações, especialmente as dos mais pobres, dos excluídos, podem ser asseguradas. Votar é não só um direito, é uma obrigação de cada um para com toda a nação. E, em especial para os mais jovens, é a melhor forma de assegurar um futuro digno e justo. Viver num país cada vez mais antirracista, cada vez mais antimachista, cada vez mais justo e igualitário nos direitos políticos e econômicos, onde a diferença, seja ela qual for, seja respeitada e a pluralidade faça parte do nosso modo de viver e da nossa Constituição. Nós devemos valorizar a Constituição, nós devemos, de fato, continuar a aperfeiçoá-la, seja na interpretação, seja nas eventuais emendas
constitucionais que se venham a fazer, e muito tem sido feito ao longo desses anos. Há muitas críticas em relação às emendas, mas há também reconhecimento e elogios, e eu acho que nós temos cumprido esse papel, que a Constituição tem cumprido esse papel de fazer o Brasil um país mais moderno, um país mais humano, um país mais igual e, por isso, também um país mais democrático. Se nós olharmos para a nossa história, nós vamos ver que há um movimento doutora em História, sempre UFMG. Em direção à construção da democracia. O que nós precisamos pensar é que a democracia nunca está completa, né? Ela sempre é incompleta e ela está sempre em movimento, né? Para que, inclusive, você possa expandir o catálogo de direitos, as conquistas democráticas e para que você possa sonhar com o futuro. A democracia também precisa ser um hábito do coração dos brasileiros. Créditos finais, roteiro e edição Marta Correia, produção Thalita Oliveira, assistente de produção Ana Rita Almeida, imagens Luiz Guilherme, Jefferson Martins, Luiz Ribeiro e Marco Mota, assistência técnica Luiz Carlos Melo, Kleber Leite e Cláudio Júnior, montagem e finalização Rafael Duarte, direção de arte Estênio Rodrigues, núcleo de programação Rosa Azen, núcleo técnico Fábio Guedes, núcleo de produção de programas Flávia Soledade, supervisão, coordenadoria de gestão da TV e Rádio Justiça, Secretaria de Comunicação Social, STF.